Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa aula de número 6, dando início à segunda e última semana do nosso módulo 1 do curso de Álgebra Linear Aplicada, o módulo de combinações lineares. Na semana passada, aprendemos sobre tipos de matrizes, operações matriciais, um sistema linear e sobre combinações lineares, para desenvolvermos uma solução para o nosso sistema linear, correto? Nesta semana, vamos dar um foco especial em dois assuntos: espaços e subespaços vetoriais e em como solucionar sistemas lineares. Então, na aula de hoje, vamos iniciar uma série de duas aulas onde vamos falar sobre espaços e subespaços vetoriais, correto? Esta aula de hoje é dividida em três partes. Primeiro, vamos falar sobre o conceito de R elevado a n, ou seja, um espaço vetorial R n-dimensional, o que significa, quais são suas características e regras que compõem esse espaço. Vamos falar um pouco do conceito de subespaço vetorial, o que significa um subespaço dentro de um espaço vetorial. E por fim, falaremos com mais detalhes do espaço coluna, que até chegamos a comentar na semana passada, mas agora vamos explicar o que ele realmente significa e o quanto ele será importante para nós. Certo? Estão prontos? Vamos começar então? Vamos para o próximo slide? Conceito do espaço vetorial Rn, certo? O que é um espaço vetorial? Temos por definição que um espaço vetorial contém todas as combinações lineares de um conjunto de vetores onde podemos realizar operações de soma e operações de multiplicação por um escalar. Estas são as duas regras de espaço vetorial que precisamos aprender. Primeiro, suponha que temos um vetor e esse vetor esteja contido dentro de um espaço vetorial. Essa definição nos diz que todas as combinações lineares, seja de adição ou multiplicação por um escalar, o resultante desta operação também deverá estar contido dentro desse espaço vetorial. Se temos, por exemplo, um conjunto de vetores e dizemos que ele é fechado em um espaço vetorial, que ele é fechado em combinações lineares ou operações de soma e multiplicação por um escalar, estamos dizendo que todas as operações de soma e multiplicação por um escalar destes vetores estão contidos dentro desse conjunto. E assim, podemos dizer que esse conjunto de vetores pode ser chamado de um espaço vetorial, pois ele obedece às duas regras que acabamos de dizer aqui. Seja então o espaço vetorial R n-dimensional todo vetor com n componentes reais, correto? Neste curso, vamos apenas falar dos números reais, dos vetores reais. A parte de números e vetores complexos não abrange o conteúdo que vamos ter aqui, correto? Vamos ver então agora dois exemplos aqui numéricos para entendermos melhor o que estamos dizendo. Seja o espaço vetorial R2, ou seja, duas dimensões, todos os vetores reais de duas dimensões. Temos aqui alguns exemplos do plano x e y, certo? Plano x e y. Então, podemos fazer essa comparação que vai nos ajudar na hora de raciocinarmos sobre ele. Temos, então, um vetor coluna 1 e 0, pertence a esse espaço vetorial. O vetor nulo 0 e 0 também pertence a esse espaço vetorial. Vocês vão ver que o vetor nulo é um vetor muito importante na nossa definição do conceito de espaço. E temos aqui um vetor com π e 2π, que também pertence a esse espaço vetorial. Ou seja, todos os vetores reais de duas dimensões pertencem ao espaço real R2. Quando falamos do espaço vetorial R3, ou seja, todos os vetores reais de três dimensões, o raciocínio é o mesmo. Temos aqui um vetor coluna 1, 0, 0, 1, 2 e 3, o vetor nulo novamente 0, 0 e 0. Todos esses vetores compõem o espaço vetorial R3. E o que precisamos saber é que todos eles respeitam as duas regras: adição e multiplicação por um escalar. Essas operações, a resultante deverá estar contida dentro desse espaço vetorial, certo? Vamos continuar então. Subespaço
Então, o que é um subespaço vetorial? O que estamos querendo dizer com isso? Seja um espaço vetorial contido dentro de outro espaço vetorial. Este é chamado de subespaço deste espaço. Então, temos um espaço vetorial dentro de outro. E se temos um espaço vetorial, significa que ele também segue as regras de um espaço vetorial, ou seja, adição e multiplicação por um escalar, correto? Vejamos aqui. Considere um vetor V diferente de zero no espaço vetorial R2. Podemos dizer que o conjunto de todos os vetores E vezes V, onde E é um número real, forma um subespaço de R2. Então, temos um espaço dentro de outro espaço. O conjunto de todos os vetores E vezes V, sendo V um vetor contido em R2 e E um número escalar real, sendo também que este vetor é diferente de zero, podemos dizer então que este conjunto representa um subespaço vetorial. Agora, temos um detalhe muito importante. Se a linha em R2 não passa pela origem, não é um subespaço de R2. Por quê? Pelos mesmos motivos das regras que acabamos de dizer. Se multiplicamos qualquer vetor pelo vetor nulo, vamos obter o ponto de origem desse espaço. E se esse espaço, esta linha, por exemplo, no espaço R2, não passa pela origem, significa que ela não estaria fechada sobre a operação de multiplicação por um escalar, correto? Então, se a linha em R2 não passa pela origem, não é um subespaço. O mesmo vale para um plano em R3 e assim sucessivamente, ok? Vejamos alguns exemplos aqui. Subespaços de R2. Podemos considerar todo R2 como um plano, correto? E agora, qualquer linha que passa através da origem 0 e 0 é um subespaço de R2. E apenas o vetor 0. Bom, apenas o vetor 0 também é um subespaço de R2. Isso vai valer para qualquer dimensão. Você sempre verá que o vetor nulo, o vetor 0, será um subespaço deste espaço. Agora vamos observar. Subespaço de R3. Então, todo o R3 também é um subespaço de R3. Qualquer plano através da origem. Então, agora estamos no espaço tridimensional, vamos falar através de um plano, ok? E qualquer linha através da origem. Então, pense comigo, espaços vetoriais e subespaços vetoriais. Subespaço vetorial é um espaço contido dentro de um espaço vetorial. Então, nada mais justo que um espaço de R2 esteja contido no espaço de R3 signifique que este espaço é um subespaço de R3. Então, uma linha passa através da origem também é um subespaço de R3, assim como em R3, um plano que passa através da origem é um subespaço do espaço R3. Veja que apenas o vetor 0 novamente é um subespaço do espaço vetorial R3. Agora, vamos relembrar o que dissemos sobre independência linear. Vocês se lembram? Pelo que aprendemos hoje aqui, podemos dizer que se um vetor é dependente de outro, ele está contido no mesmo subespaço vetorial desse vetor. Então, quando vetores são dependentes, esses vetores estão contidos no mesmo subespaço. E vetores independentes, não, correto? E é por isso que isso pode ou não afetar a nossa solução de um sistema. Vetores dependentes, vetores independentes, ou seja, tudo isso de uma forma resumida significa em qual subespaço vetorial cada um desses vetores está contido. E isso é o que aprendemos de uma forma diferente quando falamos sobre independência linear. Vamos então prosseguir a nossa aula. Vamos ainda para mais um conceito, conceito de espaço-coluna. Espaço-coluna. Vamos considerar aqui o espaço-coluna no espaço vetorial R3, certo? Considere as
colunas da matriz. Veja então a matriz A, uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Então temos a coluna 1, 4 e 2 e a coluna 2, 3, 2 e 1. Então estamos dizendo que todas as combinações lineares formam um subespaço chamado de espaço coluna C de A. Veja, coluna 1 e coluna 2. O que estamos dizendo é que todas as combinações lineares entre a coluna 1 e a coluna 2 formam um espaço coluna de uma matriz. Então, nesse caso, temos um plano através da origem que contém a coluna 1 e o vetor da coluna 2 dessa matriz e todas as operações lineares fechadas em adição e multiplicação por um escalar para formar esse subespaço vetorial, o espaço coluna. A grande ideia aqui é que de como criar um subespaço a partir de uma matriz. E esse subespaço vai nos dar muitas informações. O espaço coluna possui uma dimensão chamada de posto ou chamada de rank. Posto é o termo encontrado nas literaturas do Brasil, mas se você ver rank por aí, não se assuste. Este é um termo utilizado em literaturas estrangeiras. Este valor, o valor do posto, está relacionado ao número de variáveis ou linhas e colunas independentes da nossa matriz. Ou seja, é muito importante calcularmos o posto de uma matriz. Afinal, isso irá nos fornecer um pouco sobre a resposta do nosso sistema. Saberemos se teremos uma, infinita ou nenhuma solução. Então, o posto de uma matriz diz respeito sobre a independência linear dos vetores dessa matriz, que estão relacionados com o espaço vetorial ou subespaço vetorial desses vetores. Está tudo conectado e precisaremos sempre entender um conceito através de outro, certo? Vamos ver aqui então o que temos mais. E ao selecionar então colunas da matriz e fazer todas as combinações lineares possíveis, você obtém o espaço coluna. É isso o que aprendemos hoje aqui, espaço coluna, certo? Então, recapitulando, aprendemos primeiro o conceito de um espaço vetorial, que é um conjunto de vetores fechados sobre as operações de adição e multiplicação por um escalar. Aprendemos sobre o subespaço vetorial, que é um espaço vetorial dentro de um outro espaço vetorial que segue as mesmas regras. E por fim, aprendemos sobre o espaço coluna, que é um espaço vetorial de uma matriz, contido de todas as combinações lineares das vetores colunas dessa matriz. A partir de agora, então, você já sabe o que é um espaço coluna e todas as informações que ele pode nos dar, assim como o posto de uma matriz, que é muito importante para entendermos qual é a solução do nosso sistema. Recapitulando, hoje vimos sobre espaço vetorial, subespaço vetorial e espaço coluna. O espaço vetorial é um conjunto de vetores fechados sobre a operação de adição e multiplicação por um escalar. Se lembra? Um subespaço é um espaço contido dentro de um espaço vetorial, que tem as mesmas regras de adição e multiplicação por um escalar. Lembrando que um subespaço deve conter sempre a origem, para que quando seja multiplicado pelo vetor nulo, garanta ainda as regras de um espaço vetorial. E o espaço coluna é o subespaço que contém todas as combinações lineares entre os vetores coluna de uma matriz, certo? E o posto é o termo que precisamos saber que está relacionado sobre a independência linear dos vetores da nossa matriz e irá nos ajudar a obter a nossa resposta. Vamos agora para a nossa lousa. Vamos praticar o que vimos hoje. Vamos juntos? Vamos ver o que nos aguarda na nossa lousa de exercícios? Vamos lá! Bom, vamos lá então para o nosso primeiro exercício. Dê um exemplo de um subespaço para cada espaço a seguir. Então, vamos dar um exemplo para um subespaço vetorial para o espaço R2 e um exemplo de um subespaço vetorial no espaço R3. Bom, então vamos tentar representar aqui uma reta. Vamos lá. Se fizermos uma reta,
Veja bem, não ficou tão reta assim, mas podemos considerar que sim. Então, uma reta no plano XY. E o mais importante, uma reta que passa pela origem. Então, é uma reta que passa pela origem e ela representa um subespaço vetorial do espaço R2. Lembrem-se, por exemplo, que se temos aqui um vetor, vamos chamar esse vetor de V1, ele estará fechado sobre as operações de multiplicação, já que se temos um escalar E multiplicando este vetor, a resultante estará dentro desta reta, o que caracteriza que estamos fechados sobre a operação de multiplicação, correto? Multiplicação. E se temos também um vetor, vamos chamar aqui de V2, e este vetor está contido dentro também desta reta no plano XY, que passa pela origem, se fizermos V1 mais V2, a operação de adição entre dois vetores contidos dentro desta reta, a resultante também estará contido dentro desta reta. Então, dizemos que estamos fechados sobre a operação de adição, correto? Desta forma, caracterizamos que sim, que esta reta que passa pelo plano XY, passa pela origem, está fechada sobre as operações de multiplicação e as operações de adição, caracterizando sim um subespaço vetorial do espaço vetorial R2. Agora vamos tentar representar um plano aqui no espaço vetorial R3. Vamos ver a capacidade aqui de fazer uma reta. Vamos lá, me perdoem pela um pouco bom. Ficou ok, vai. Então aqui temos novamente, aqui vamos dizer, um plano tridimensional. Vou colocar aqui abreviando tridimensional, 3 dimensões. E é um plano que passa pela origem. Então temos um plano tridimensional que passa pela origem. Agora podemos caracterizar como um subespaço vetorial do espaço vetorial R3? Se temos aqui, por exemplo, um vetor, chamá-lo ele de V1 dentro desse plano, podemos dizer que sim, dado um escalar qualquer E, estaremos aqui V1 vezes Z, temos que a resultante desta operação de V1 dentro desse espaço vetorial vezes um escalar E estará dentro do plano tridimensional. Então, a resultante estará dentro deste plano tridimensional. Então, dizemos que ele está fechado sobre a operação de multiplicação. Lembrando sempre que o plano é infinito, estamos tendo apenas uma representação dele aqui. E é por isso que dissemos que qualquer que seja o valor de E vezes o V1, vezes o vetor contido dentro deste plano, teremos a resultante dentro do plano também. Agora, se fazemos com que, por exemplo, V2, temos então V2, um outro vetor contido dentro deste plano, podemos dizer, por exemplo, tentando representar aqui, que a operação V2 mais V1, então aqui vamos ter V2 mais V1, tentei representar aqui o que seria a projeção de V1 a partir do término aqui do vetor V2, então essa operação de adição também resultará dentro do plano tridimensional que passa através da origem. Então podemos dizer que este plano também é fechado sobre a operação de adição. Então temos um plano de 3 dimensões que passa pela origem, fechado pelas operações de multiplicação e a operação de adição. Então aqui conseguimos representar, por mais que de uma forma não tão assim perfeita pelas retas, um exemplo de um subespaço vetorial para o espaço vetorial R2 e de um subespaço vetorial para o espaço vetorial R3, da mesma forma com que aprendemos na teoria de hoje, correto? Vamos então agora para a sequência dos nossos exercícios. Segundo exercício, vamos ver aqui então.
represente o espaço coluna da matriz a seguir e as combinações lineares para a regra do subespaço vetorial. Então, vamos representar o que é o espaço coluna desta matriz e depois vamos representar as combinações lineares que definem as regras de um subespaço vetorial, correto? Primeiro conceito muito importante que devemos saber: o espaço coluna de uma matriz, então vamos chamar aqui do espaço coluna de uma matriz A, dessa matriz, ele é o espaço gerado exatamente pelas colunas, pelos vetores colunas desta matriz. Então podemos representar exatamente desta forma: 4, 6, 2 e 6. Temos aqui a terceira coluna: 2, 2, 1 e 5. E a quarta coluna, como temos aqui, 2, 3, 4. Então falamos que o espaço gerado pelos vetores colunas da matriz A é o espaço gerado que forma o espaço coluna desta matriz. Então, o espaço coluna de A é o espaço gerado pelos vetores colunas desta matriz. Então, agora, vamos mostrar como representamos combinações lineares para as regras do subespaço vetorial, para as regras de adição e multiplicação. Considere aqui que temos um vetor A igual a A1 vezes o primeiro vetor coluna, 2, 3, 1 e 3, mais A2 vezes o segundo vetor coluna, 4, 6, 2 e 6, mais A3 vezes o terceiro vetor coluna, 2, 2, 1 e 5, mais A4 vezes o quarto vetor coluna, 2, 3, 4 e 5, correto? E vamos considerar agora o vetor B, que é um vetor formado da resultante de B1 vezes o primeiro vetor coluna, 2, 3, 1 e 3, mais B2, 4, 6, 2 e 6, mais B3, 2, 2, 1 e 5, mais B4, 2, 3, 4 e 5. Correto? Então, para que este seja um subespaço vetorial fechado sobre as operações de adição e multiplicação, dizemos primeiro que para ser sobre adição, temos que o vetor A mais o vetor B tem que estar contido dentro do espaço coluna de A, correto? Então, as operações de adição entre um vetor A e o vetor B, composto pelas combinações lineares dos vetores coluna dessa matriz, têm que estar presentes dentro do espaço coluna de A. Pois assim, podemos falar que o espaço coluna de A segue as regras de um subespaço vetorial, as combinações lineares para a regra de um subespaço vetorial. E agora, para estarmos fechados sobre a operação de multiplicação, vamos dizer que um escalar E vezes A ou um escalar E vezes B deve que a resultante desta operação estar contida no espaço coluna de A. Então, aqui podemos representar as operações e dissemos também que o espaço gerado pelos vetores coluna de A é o espaço gerado que compõe o espaço coluna de A.
Lembre-se que dependendo da independência linear entre os espaços coluna, vamos dizer a dimensão desse espaço, mas de toda forma podemos dizer que o espaço gerado pelos vetores coluna de A é o espaço gerado que compõe o espaço coluna de A, correto? Vamos agora para o último exercício desta aula. Bom, temos aqui a mesma pergunta, só que para agora uma matriz 4 linhas por 3 colunas. Então vamos novamente dizer que o espaço C de A é o espaço gerado pelos vetores coluna de A. Então, aqui temos 1, 3, 7 e 4. Temos aqui também 1, 2, 2 e 4. Temos, por último, o vetor 4, 3, 2 e 7, correto? Então, agora vamos dar números para as combinações lineares, as mesmas combinações lineares que fizemos no exemplo anterior, só que agora com números para conseguirmos enxergar melhor esta representação. Então, vamos supor que temos um vetor A, que agora temos 3, o escalar 3 vezes a primeira coluna, 1, 3, 7 e 4, mais 2 vezes a segunda coluna, 1, 2, 2 e 4, mais 3 vezes novamente a terceira coluna. Então, temos 4, 3, 2 e 7, correto? O vetor resultante desta operação, se fizermos 3 vezes essa coluna, 2 vezes esta coluna e 3 vezes essa coluna, e depois somarmos elemento por elemento, vamos obter a resposta que temos aqui, como 17, 22, 31 e 41, seja este o vetor A. Agora, se temos o vetor B, formado, vetor B, uma vez o primeiro vetor, então 1, 3, 7 e 4, mais 4 vezes o segundo vetor, 1, 2, 2 e 4, mais uma vez o terceiro vetor, então 4, 3, 2 e 7. Vamos aqui, se fizermos as operações uma vez o primeiro vetor, mais 4 vezes esse segundo vetor e uma vez o terceiro vetor, vamos ter como resultante o vetor 9, 14, 17 e 23. Este é o nosso vetor B, certo? Agora, dissemos que então, se fizermos a adição de A mais B, vamos obter o vetor aqui a seguir, 26, 36, 48 e 64. E este vetor é um vetor que pertence ao espaço coluna de A, pois desta forma podemos dizer que o espaço coluna de A está fechado sobre a operação de adição. Agora, se dissermos que está fechado também sobre a operação de multiplicação, certo? Para um escalar, por exemplo, E igual a 2, vamos dizer que E vezes A, correto? Vai nos resultar em um vetor de 34, 44, 62 e 82, e este vetor também pertencerá ao espaço coluna de A, pois dissemos que ele está fechado sobre multiplicação e que o espaço coluna respeita as combinações lineares que o caracterizam como um subespaço vetorial. Bom, esses foram os exercícios desta aula e eu espero que vocês tenham compreendido melhor o que dissemos durante a teoria.
Desta forma, praticando, colocando números, fica mais fácil de enxergar o que estamos aprendendo durante as aulas. E é por isso que sempre praticamos ao final de cada teoria. Vamos agora finalizar a nossa aula. Bom, pessoal, estamos então finalizando a nossa aula número 6. Hoje introduzimos o conceito de espaços e subespaços vetoriais. Falamos sobre o conceito de Rn dimensional, do que é um espaço vetorial R com n dimensões. Falamos sobre os conceitos e as regras que definem um subespaço e, por fim, falamos do conceito de espaço-coluna, que é um conceito que vamos utilizar muito ainda quando sempre formos falar sobre álgebra linear. Através de espaço-coluna, você verá que é muito importante termos muito bem definido esses conceitos em nossas mentes. Eu agradeço a mais uma oportunidade de um aprendizado mútuo e que possamos prosseguir na próxima aula com a continuação deste tema. Estamos chegando ao fim quase do nosso primeiro módulo de álgebra linear, do nosso módulo de teoria de álgebra. Então, vamos continuar juntos e aproveitando cada momento. Um grande abraço e até a próxima aula.